Então, irmão, rapidamente, eu não vou ser extenso, porque nós já vimos, né, muitas palavras aqui de Deus, os hinos, e os irmãos sentados mesmo, abre a sua Bíblia lá para a gente apenas fazer uma meditação rápida, em Salmo 102, verso 18, que diz assim, Salmo 102, verso 18, está na página 742. E está na página 142, que diz assim: isso se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Então, essa é a palavra que nós vamos meditar aqui, que vai estar falando geração futura. Geração futura, ou seja, está falando de geração. Quem dá a geração são os pais, tanto o pai quanto a mãe. Então, nós vamos falar um pouco disso, dessa eternidade. Quando fala assim, ó, isso se escreverá para a geração futura, é para aqueles que virão, são para os filhos, para os netos. Nisso, nós temos um versículo também lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 5, que vai falar sobre Timóteo, a avó e a mãe de Timóteo, que cuidaram de Timóteo, e Paulo chega a falar bem assim, que ele se recorda da fé da mãe e da avó de Timóteo, e que ele está convencido, ele tem certeza, Paulo está falando, eu tenho certeza que você também tem a mesma fé da sua avó e da sua mãe. A maior herança que nós, tanto pai quanto mãe, podemos deixar para os nossos filhos é a fé. Paulo diz assim, ó, a mesma fé que habitou na sua avó, que habitou na sua mãe, agora habita em você. Qual é o maior presente, a maior herança, como já foi falado aqui, que nós podemos deixar? Será que é carro, casa, dinheiro? Nada disso. Será que é estudo? Também não. A maior e melhor herança que nós podemos deixar é a fé. A fé. Essa fé, a Bíblia diz que nós temos que passar ela para os nossos filhos. E os filhos vai passar para os netos. E os netos vai passar para os bisnetos. Essa é a herança. Esse é o maior presente, o melhor presente. Tem muitas pessoas preocupadas com coisas materiais, mas a melhor coisa que nós deixamos é aquilo que Paulo falou para Timóteo, é a fé. Eu estou convencido que essa fé, ela também está habitando agora em você. E Paulo estava falando honestamente. Então veja bem, Deus, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, não é um Deus de bagunça. Não é um Deus bagunceiro. Deus é um Deus de ordem. Veja bem que toda bagunça, toda desordem não é de Deus. Onde você vê uma coisa desorganizada, significa que Deus não está ali. Quando nós vemos, nós não vamos ler, mas quando nós vemos lá no início, Deus criou os céus e a terra. Aí a Bíblia fala que Deus criou. E a Bíblia fala assim que a terra estava sem forma e vazia, estava bagunçada. Deus estava ali, que a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas a terra estava sem forma, estava deformada e não tinha nada dentro dela, estava vazia. E aí, Deus estava ali, Deus estava ali, Deus atua no meio da bagunça, por exemplo. Deus está no mundo, Deus está em todo lugar. Só que Deus, ele não promove, Deus não faz bagunça. Então, tem muitas pessoas pensando que, por exemplo, muitas famílias bagunçadas, muitas famílias onde o pai é um, aí a mãe mora não sei aonde, é enteada, aí é uma tanta bagunça que você não... Até a criança não sabe aonde ela está. Deus, ele promove isso?
Não. Deus, ele criou tudo certinho. Porém, Deus, naquela bagunça, ele pode ordenar. Porém, a função de ordenar, ele deu para o homem. Ele chegou uma vez para Zedequias e falou bem assim, através do profeta: ordena a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Ou seja, Deus, ele não gosta de bagunça. A nossa casa, ela tem que estar arrumada. E quando nós percebemos isso, por exemplo, no Antigo Testamento, a palavra de Deus, ela deixa isso bem claro. Nós, por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 6, versículo 3, fala uma passagem que todo mundo aqui sabe de cor, que é a seguinte, ó: Deus falando, aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó. Sempre no Antigo Testamento, quando Deus se apresentava, ele se apresentava como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Abraão, avô, depois vem quem? Isaac, o pai, e depois vem quem? Abraão, Isaac, Jacó. Ou seja, avô, pai, filho. Está em ordem, está observando? A ordem. Ordenança. Está bagunçado? Não, sempre ele falava primeiro Abraão, depois Isaac, depois Jacó. Então é ordem. E veja bem que, ó, isso escreverá para a geração futura. Nós lemos lá em Timóteo que Timóteo herdou a fé de quem? Da avó dele. Depois passou para a mãe dele. Depois agora está com quem? Com Timóteo. A fé de Abraão passou para Isaac. Isaac passou a sua fé para Jacó. Ou seja, a fé, ela foi passando de geração para geração. Está percebendo? No Antigo Testamento nós temos isso claríssimo. Por exemplo, agora no Novo Testamento, nós já falamos de Timóteo, um exemplo. Agora o segundo exemplo, que é o maior, que é o exemplo de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 1, verso 2, a Bíblia vai falando da genealogia, da onde a fé foi passando. Então vem de lá de Abraão e chega a José, que era o pai de Jesus. E aí Jesus nasce. Deus, ele é um Deus de ordem. Ordem. É ou não é? Tá claro isso daqui, não tá? Que Deus é um Deus de ordem. Deus é o Deus que ele coloca a importância do pai em ensinar a fé para o filho. Então, quem é o maior ensinador do filho? É a professora da escola dominical? Não, são os pais. É o pai, é a fé da professora da escola dominical que eu tenho que passar para o meu filho? Não, é a minha fé. Dá para entender? A responsabilidade de ensinar os filhos, a Bíblia botou aonde? Nos pais. Correto? E o filho tem que pegar aquilo ali como herança. E quando nós vemos isso daí, nós vemos o seguinte: em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 1 e 2, fala bem assim, eu vou ler rapidamente, ó: esta é a lei, isto é, os decretos e ordenanças que o Senhor, o seu Deus, te ordenou que eu ensinasse. O que Deus mandou que ensinasse? Que vocês cumpram na terra para a qual estão indo, para tomar posse dela. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor. Deus está falando, ó, vocês, os pais, seus filhos e seus netos. Agora os pais são avós. Avós, pais e
netos. Hoje, nós estamos vivendo em uma época totalmente diferente. Não porque a Bíblia mudou, mas porque o homem já não tem mais fé, a mulher já não tem mais fé. Quando a gente vê hoje as pessoas na ilusão, que é ilusão, quando interam uma certa idade, por exemplo, aqui é convencional de 18 anos, eu sou dono da minha vida e abandona, larga tudo, não honram a fé do pai e da mãe. Mas a ordem para os filhos, para nós que somos pais, e para os netos que vão vir, é: todos temerão a Deus. Deuteronômio 6, de 1 a 2. Olha que interessante. Então Deus, ele trabalha só em uma geração? Sim ou não? Não. Quando Deus fala bem assim, eu vou fazer isso na sua vida, às vezes a pessoa pensa que é na vida dela, mas na verdade Deus já está planejando lá no neto. Dá para entender? Porque, meu irmão, você tem que entender o seguinte: o filho sai da onde? Sai de dentro dos pais. Então você é seu filho. E seu filho é você. O filho é a continuidade do pai. Por exemplo, o pastor Amâncio morreu? Não morreu. Ele está vivo através dos filhos. Está dando para entender? A mesma coisa aconteceu com Abraão. Deus falou com Abraão assim: você será pai de nações. Só que Abraão morreu, ele viu nação? Ele viu as nações? Não, ele não viu as nações. Ele viu só um filho, Isaac. Mas depois Isaac viu crescer. Depois Jacó viu virar um mundo, evoluir. Porque Deus, às vezes, ele fala com a gente e a gente pensa que é só na gente. Não, nós temos que investir nos nossos filhos. Porque o filho é a continuidade dos pais. Está dando para perceber? Então você não pode, de maneira nenhuma, perder o seu filho. Tem muita gente que se conforma em perder o filho para droga, perder o filho para prostituição, perder o filho para tanta coisa e se conforma como se, ele é de maior, ele sabe da vida. A Bíblia aqui está falando para não se conformar. Pelo contrário. Está dando para perceber? Eu vi um testemunho esses dias de um homem, um pastor, que ele falou bem assim, que eu tinha até contado, se eu não me engano, para o Maltaí. Ele falou o seguinte, que a filha dele de 30 e poucos anos fez besteira lá, e ele pegou o cinto e ia bater nela. E ela respeita ele. Porque ele falou assim que não tem idade, que filho é filho até morrer. É ou não é? Depois de 18 anos deixa de ser filho? Sim ou não? Não, é filho até morrer. Essa é a mentalidade da Bíblia. Está dando para perceber? Na Bíblia não tem maioridade de 18, 30, 20, 40, 50 anos. Quando é que Isaac ele foi se casar? Quantos? 40 anos. E quem é que arrumou a esposa de Isaac? Com Isaac, 40 anos. Foi quem? Foi o empregado do pai. Está dando para perceber? Ou seja, Isaac ele era submisso ao seu pai. E é isso que a Bíblia ensina para a bênção vir, para a bênção vir. E quando nós fazemos isso, a bênção que Deus nos dá, ela se estende para o filho e para o neto. E como que essa bênção ela se estende? É através da honra. Honrar. Você tem que gastar tempo com teu filho, chegar em casa,
na hora de dormir, leia, por exemplo, estou falando agora para as crianças, leia uma historinha da Bíblia para as crianças. Chega, conversa, fala de Deus, conta as experiências que você passou na vida para os filhos, que aquilo ali vai encher de orgulho quando você vê Deus agindo na vida de alguém. A gente não fica orgulhoso, não é orgulhoso no sentido de soberbo, mas no sentido de feliz. É claro. E é isso que Deus quer. Veja bem aqui, um homem que desonrou o pai. Esse homem é Esaú, que era filho de Isaac, daquele homem que honrou seu pai, que era Abraão. Às vezes você é um homem, uma mulher, um homem de Deus, mas pode ter filho ruim, igual aconteceu com Jó, igual aconteceu com Isaac, que teve Esaú. Mas isso, Deus, ele vai moldando. Deus, ele vai trabalhando. Tem um ruim, mas vai ter outro bom. E é isso que aconteceu, ó. Por um prato, uma única refeição, ele vendeu a herança dele, a fé dele, ele vendeu. Tanta gente vendendo a fé, aquilo que recebeu de Deus e vende. Foi isso que aconteceu com quem? Com Esaú. Vendeu a herança. A herança que eu estou falando é a fé. Vendeu. Tem gente que está vendendo. Tem gente que troca pelas coisas do mundo. Troca por uma roupa, troca por uma música, troca por qualquer coisa, qualquer besteira. Esaú vendeu por um prato de comida. Ele estava com fome, ele vendeu a herança dele por um prato de comida. Só que teve uma outra pessoa, que é Nabote. Já ouviu falar de Nabote? Nabote, a Bíblia diz em 2 Reis, olha só, 2 Reis, olha o que aconteceu. Que a vinha, vou ler um trechinho a mais. Algum tempo depois houve um incidente envolvendo a vinha que pertencia a Nabote. Nabote tinha uma vinha. E Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio do rei, de Acabe. Então, Nabote tinha uma vinha e ficava do lado do palácio do rei. Aí o rei criou olho na vinha de Nabote e falou com Nabote assim, me vende a sua vinha, que está ao meu lado, eu quero fazer uma horta ali. Eu te dou e você pode comprar uma outra vinha, e eu pagarei muito. Ele ia pagar muito dinheiro, mais do que a vinha valia. Aí sabe qual foi a resposta de Nabote? Nabote respondeu assim, o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Deu para entender? Ele ia ganhar muito dinheiro, só que ele não vendeu a herança dele. Ele valorizou os ensinamentos que o pai dele havia deixado para ele. Então ele não tinha dinheiro algum, ele queria fazer aquela herança. Exatamente. E aí qual o preço que ele pagou por não vender? A vida. A vida, mas ele não vendeu. Mataram ele, mas ele não vendeu. Ele honrou o pai e a mãe dele. Deu para perceber? Ele preferiu a morte do que desonrar. Olha que interessante. Tinha ou não tinha uma fé arraigada? É assim que nós devemos de educar os nossos filhos. E aí, qual é o tipo que nós somos, de filho que nós somos? Nós somos o filho Esaú ou nós somos o filho Nabote? Esaú vendeu por nada, por um prato de comida. Nabote, ele ia ficar milionário se fosse hoje, mas ele preferiu a morte do que ficar milionário à custa de uma herança que ele tinha ganhado do pai e da mãe. Jesus, em João, no capítulo 8, versículo 49, ele fala bem assim, eu honro meu pai, mas vocês desonram. Jesus falando com os fariseus. Eu honro meu pai, mas vocês não honram. Jesus falou com os fariseus.
Qual é? Nós somos Esaú ou nós somos Nabote? Nós devemos, meu irmão e minha irmã, valorizar a paternidade. A paternidade, ela é honra de Deus. Quem é o primeiro pai? É Deus. Nós devemos de acreditar que o que nós temos de valor não é aquilo que está fora, ou seja, coisa material, mas é a nossa fé que está dentro de nós. É isso que importa, é isso que é importante. A Bíblia diz, lá em Efésios, que nós devemos de ensinar os filhos, treinar os filhos. Às vezes os filhos não seguem o nosso ensinamento porque simplesmente nós não ensinamos. Em Efésios, a Bíblia diz assim, para os pais criar os filhos segundo a instrução do Senhor. Será que nós estamos criando segundo a instrução de Deus? A palavra de Deus, ela é bem clara. A palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos de criar os filhos na verdade. Na verdade. O irmão Altair, o presidente Altair falou bem aqui que ele não é de muito falar, igual o pastor Emanuel, é mais de fazer. O pai, por exemplo, que fala e não faz, é um pai que está dando bom exemplo? Não. O maior exemplo é o quê? É a própria vida da pessoa. É a própria vida. Então, meu irmão e minha irmã, vamos ser esse pai, vamos ser essa mãe. Porque o maior ministério do pai e da mãe é os filhos. É os filhos, o maior ministério. Não é cantar, não é pregar, não. É criar os filhos. Essa é a maior missão que Deus deu para um homem e para uma mulher. E aqui nós concluímos com a parábola do filho pródigo. Às vezes o filho não entende a correção do pai, igual a irmã Ana falou, ela não entendia a correção do pastor Emanuel. O filho não vai entender de primeira. O filho não é para ser aquele amigo confidente que fala toda besteira e a gente não. O pai, ele tem que. O pai verdade. Teve uma reportagem de uns jovens, esses jovens novos agora, que estavam sentindo falta do pai chato. Fala, meu pai não é pai. Tem uma reportagem no YouTube, depois quem se interessar, procura lá. Meu pai não é pai, é uma amiga. Eu tenho necessidade de pai. Porque o título da reportagem é Eu quero um pai chato. Depois vocês procuram lá. O que é pai chato? É o pai que é pai. É a mãe que é mãe. Que faz o seu serviço de mãe e de pai. Deu para entender? Então, é a verdade. E as verdades, às vezes, a gente não entende. E o filho pródigo, ele não entendia. Aí tem uma passagem lá, que a gente não vai falar por causa do tempo, que fala assim, que o filho caindo em si, quando caía em si, o que significa cair em si? É entender o que o pai queria. Caiu em si. Caiu em si, ou seja, a ficha caiu, entendeu a verdade. É isso que Deus quer que nós fazemos. Que nós caímos em si. Caímos em si. E qual foi a reação do pai quando o filho voltou? Foi de condenação? Sim ou não? Não. A Bíblia diz que ele recebeu de braços abertos. Aí está a maior herança. A herança material, o filho tinha gastado, o filho tinha torrado tudo. Mas a maior herança que o pai tinha não era o bem material que o filho pensava que era. Mas foi o quê? Foi a fé que o pai tinha no filho. Será que nós estamos honrando, meu irmão e minha irmã, essa fé do nosso Pai Celestial?
dessa fé do nosso pai espiritual, que é o pastor da igreja, do nosso pai também, quem tem ainda os pais, como as crianças, vocês estão honrando seus pais. Nós estamos honrando. Então, é isso. Não vamos ser Esaú. Não. Vamos ser um Nabote. Vamos agarrar na fé. Agarrar na fé. Agarrar na fé e passar isso adiante. Essa é a missão do Pai. A maior missão do Pai. Amém? E assim a gente vai ser lembrado. Talvez o mundo não vai lembrar da gente, não. Mas a família sempre vai lembrar. O meu pai foi um homem de fé. A minha mãe foi uma mãe de fé. Olha que interessante. Aí o filho vai passar para o neto. Aí o neto vai chegar um dia e vai falar: a minha avó foi uma mulher de fé. O meu avô foi um homem de fé. Aí vai passar para frente. E aí eles vão falar assim, ó, o meu bisavô foi um homem de fé. A minha bisavó foi uma mulher de fé. É construir uma história. Tá dando para entender? Então Deus quer que você construa uma história bonita para a sua família. E a história bonita é feita com facilidade? Não. É feita com dificuldade. A vida, ela não é fácil. Mas Deus nos deu capacidade para nós enfrentar tudo e ser pais e mães que verdadeiramente são pai e mãe, que está faltando hoje nesse mundo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E agora, a irmã Carmen ia falar aqui, eu vou passar a palavra para ela e logo após ela passa a palavra para o pastor, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus.